Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 12, no tópico da escrita direta e no item 147. Isso. Ok? Então vamos nós aqui. Allan Kardec diz o seguinte: uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, por certo, haverão de ter produzido também, na antiguidade, o da escrita direta, como fazem até hoje. É desse modo que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras no festim de Baltazar. Que festim de Baltazar é esse, Paulo Renato? Vai lá, Paulo, a gente já estudou no outro programa, nós mas estudamos. Vocês ele não leram estava isso? aqui, ele precisa. Eu não estava aqui. Não, comentamos. Não, Mas no eu outro, tinha falado do no festim de anterior Baltazar? também tem a Fizemos ver. comentário. Ó, então, para quem, como o Eduardo, não estava aqui no último programa, então vamos acessar o último programa que tem lá a explicação sobre o festim de Baltazar, não é isso? Sim, Então tá bom. livro do Daniel, capítulo 5. Então tá, já tá dada a dica aí, né? Então, livro de Daniel, Capítulo 5, a escritura na parede. a escritura na parede. Miranda também contou aquela história do quadro? Não. Lembra daquela briga familiar que apareceu? Não isso cheguei a não. contar a história porque ele estava com um texto aí e foi interessante ler. Então depois tu relembra Tá. essa história que foi muito bonita, né? Então vamos lá. Kardec continua. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados pelas fogueiras, também deve ter conhecido a escrita direta. Talvez encontremos na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, o fundamento da crença na transmutação dos metais. E aí, Paulo Renato? Ele fala aqui da Idade Média, né, que é considerada pelos historiadores como chamada Idade das Trevas, no sentido de que o raciocínio individual próprio ele fora tolhido pelo ditame da igreja, pelas imposições da igreja, todo o raciocínio que não se coadunava, que não se ajustava à visão da igreja sobre a vida, sobre a própria criação. Naturalmente que aqueles donos daqueles raciocínios, daquelas ideias, eles eram perseguidos e muitos deles foram a fogueiras em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então ele diz que Kardec mostra, né, escreve para nós dizendo que com certeza aqueles fenômenos também da escrita direta se davam ou se deram na própria Idade Média. Né? Os médios, nessa época, eram considerados como feiticeiros, representantes de demônios, de diabos, né? E pela lógica da igreja, para salvar as suas almas, as pessoas eram queimadas vivas. Né? A própria Joana d'Arc sofreu, né, com essas imposições. Mas é interessante quando ele fala aqui da transmutação dos metais. Existem várias teorias a esse respeito, mas quando ele aborda esse assunto, ele aponta esse assunto, ele naturalmente nos leva a raciocinar de que dessa possibilidade da mudança dos estados da matéria,
né? Não necessariamente de transformar chumbo em ouro, coisa que o valha, mas dá-nos a entender, né, que dessa possibilidade da matéria se transmudar. A própria ciência de hoje já tem como pacífico que o mundo que nós conhecemos como matéria, na verdade, é o que se chama a condensação da energia. Uma coisa se transforma na outra e a outra se transforma na primeira, né? Então, nós realmente estamos, digamos, no mundo das ilusões dos sentidos, porque nada existe de permanente no campo material. A vida que nós conhecemos hoje, ela é resultado da impressão dos nossos sentidos, da impressão que o nosso cérebro recebe. E dentro do contexto evolutivo de cada um de nós interpretamos essas impressões segundo a nossa capacidade. Então, nós podemos entender aqui com Kardec que em todos os tempos houve mudança, a matéria está em permanente mudança, seja ela qual seja. Em perfeito movimento, porque existem estados que nós nem registramos, não temos sentidos para registrar. Justamente. Nós não estamos num mundo fixo, como se pensava muito antigamente, aquele mundo parado, estacionado, né, que fora criado por Deus em 7 dias, ou em 6, Deus descansou no 7º. Né? Nós estamos realmente num mundo de energias em movimento. Né? Tudo se movimenta na vida. Do átomo primitivo, como diz Kardec, ao arcanjo, que começou pelo átomo. Então, o estacionamento não existe em lugar nenhum do universo, em lugar nenhum da criação. A doutrina espírita já nos traz essa visão desde 1857, e hoje o advento, o avanço da ótica, da instrumentação de análise no campo do subátomo, né? Aquele campo que se pensava que não existia. Hoje nós vimos uma matéria em constante mudança, né? Em constante progresso, que ainda nos escapa ao conceito, a origem ainda nos escapa. Nós analisamos aquilo que está ao nosso alcance e com os recursos de cada momento. Mas o importante me parece ressaltar isso. A vida, ela é um constante movimento. O espírito não para e nada está parado. Aquilo que julgamos está parado, nós assim julgamos por causa da interpretação, digamos, que o nosso cérebro dá. Mas se penetrarmos na intimidade da matéria, com os microscópios eletrônicos e outros tantos, nós veremos ali a movimentação dos átomos, dos elétrons e das outras subpartículas. A história da escrita direta que o Eduardo lembrou, mais ou menos em 99, 2000, lá no Bezerra de Menezes, a evangelização, nós tínhamos uma amiga, agora está na Paraíba, ela é dentista, e o companheiro dela usava determinados tóxicos, né? E era um sofrimento muito grande, mas ela era assídua na evangelização. Todo domingo de manhã ela estava lá com as 2 meninas. E um dia nós percebemos que deu a hora, ela não chegou. Já estava próximo do término da evangelização, ela chegou, tadinha, desesperada com as 2 crianças, aí encaminhamos as crianças para as salas, e ela foi para atendimento fraterno. Ela tremia, eu falei, o que foi? Ela, você não sabe o que aconteceu. Agora, hoje de manhã, quando nós acordamos, o fulano, ele queria, porque ele viu que eu estava com um determinado valor, que era para comprar material para o consultório. E ele queria o dinheiro. E nós não podíamos liberar o dinheiro por conta da responsabilidade com o fornecedor do material. E, naquele desespero, ele pegou uma faca na cozinha e tentando me alcançar, né? Só que na cozinha tem uma porta que dá para uma varandinha em frente à cozinha. E as crianças costumavam, naquele quadrinho escolar, brincar de aulinha e até fazer o dever de casa. E as 2 crianças assustadas, chorando, e ele com a faca rodeando a mesa para me alcançar. Do nada, uma das meninas falou, mãe, veja o que está escrito ali. Quando eu me virei para o quadro, preocupada com desviar a atenção dele, ele também olhou. Estava escrito no quadro, Deus está aqui.
Gente, foi, sabe? Aquilo, quando ela olhou, que ele também viu, imediatamente ele arriou a faca. Na presença de Deus, ele teve medo. Jesus, misericórdia. Aí ela também não contou conversa, pegou as duas crianças e foi. Aí, quanta lição, não é? Porque se fosse outra, já estava perto de 11 horas. A aulinha terminava 11 horas. Agora, não. Ela pegou as duas crianças, já estava na hora da prece final. E foi a evangelização. Isso aí. Uma lição para várias coisas. Uma das lições aí é a noção de responsabilidade com o dever, né? Onde está o cumprimento do dever sagrado, da responsabilidade sagrada, ali estará sempre Deus, com a devida proteção para que nós cumpramos com as nossas obrigações. Às vezes a gente fica sentado esperando as coisas se resolverem para a gente tomar dos instrumentos para cumprir com as nossas obrigações, né? A gente fica na posição confortável da oração, esperando que Deus resolva os nossos problemas, para que a gente possa iniciar o cumprimento das nossas tarefas. Mas a proposta se podemos contar com Deus, Deus também conta conosco. Então a proposta é que a gente coloque mãos no trabalho e tudo mais será dado por acréscimo, como diz Jesus Cristo. Então, para cumprirmos com as nossas obrigações, teremos sempre a proteção necessária. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Lembrando que nós estamos aí no estudo do Livro dos Médiuns, no item 147. Vamos agora para o segundo parágrafo. Todavia, diz Kardec, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida nestes últimos anos em Paris foi o barão de... O que é isso aí, Paulo Renato? Guldenstube. Deve ser isso. Nome bonito, né? Para botar no filho, né? É bonito. Guldenstube. O Weber gostou ali. É bom. Guldenstube. Que publicou uma obra muito interessante sobre o assunto com um grande número de facsimiles. Meu Deus, caí até da cadeira. Reproduções, tá? Das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do senhor Guldenstube, sua independência, a consideração de que desfruta na alta sociedade afastam qualquer suspeita de fraude intencional, já que não poderia ser impelido por nenhum motivo interesseiro. Poder-se-ia admitir, no máximo, que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, se opõe um fato decisivo, o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. Era uma preocupação recorrente de Kardec, né, à época, evitar-se qualquer risco de fraude, né, de pessoas que quisessem ali se aproveitar da possibilidade do fenômeno para fazer algo imitando o fenômeno, enfim. E como era feito por pessoas sérias, na presença dessas pessoas, com todos os cuidados tomados, então foi-se afastado qualquer tipo de fraude nessas situações que Kardec pôde avaliar. Até porque a escrita direta, né, ela é, sim, muito facilmente passível de fraude, não é, Paulo Renato? Nós conversávamos no programa passado, se eu não me engano, né, eu e a Miranda, sobre essa questão da fraude, que tudo que está à nossa disposição para o bem, também está à disposição para o mal. Porque a inteligência, no campo do uso, é neutra. É o caráter individual aí que dá a direção pessoal. Então, nós falamos aí das IAs, das IAs, né? As inteligências artificiais e da alta tecnologia de hoje, que aproxima as pessoas, fazendo com que nós, embora distantes fisicamente, nós nos conheçamos, né? Falávamos das redes sociais, do seu grande benefício. Um deles é justamente nos auxiliar na análise, no foco
em determinadas situações, para que esse foco sugerisse para nós umas análises mais criteriosas, mais claras, que nós não sejamos tão superficiais no olhar das coisas e nas conclusões a tirar, né? Então nós temos visto aí essa questão aí dessa possibilidade de uso para o bem, né? Dentro daquilo que Deus nos oferece para o nosso campo de experiência. Então, naturalmente, Kardec tinha essa preocupação, porque é a preocupação de todos os tempos. Porque se o mundo está do jeito que está, é resultado daqueles que aqui estamos. Na verdade, ainda voltando o raciocínio para a rede social, com todas as análises que se possa fazer, ela na verdade mostra de alguma forma a personalidade da humanidade, né? Nós temos nas redes sociais milhões e milhões de pessoas se pronunciando, acreditando que estão ocultas. Sim. Então nós vimos que a afirmação dos Espíritos, quando diz que estamos num mundo de provas e expiações, né, em que predomina o mal nos nossos corações, nas redes sociais nós podemos constatar essa verdade. São milhões de pessoas se mostrando, oculto ou não, mas estão mostrando a natureza de suas almas, né? Estão mostrando o que são no momento. Então, entre outras análises, nós podemos também, aproveitando essa questão de Kardec, quando fala a posição social do Sr. Gulden Stubbe, dizendo que era um homem íntegro e tudo mais, então nós podemos ainda avaliar a humanidade, que se expressa nas diversas mídias, diversas redes sociais. Podemos avaliar essa humanidade na qual estamos inseridos pelos seus valores, pelas suas escritas, pelas suas falas. Quando agredimos o outro, quando descaracterizamos o outro, porque a intenção muitas vezes, como diz Kardec aqui ainda, a intenção muitas vezes o objeto, né, o objeto final do descrédito da pessoa em si, no caso aqui dos fenômenos espíritas, era descurar, era desacreditar o fenômeno. Então, o fenômeno estava ali, fato é fato, não se altera o fato. Se a teoria não explica o fato, mude-se a teoria, não o fato. Sim. Mas o que precipitadamente alguns detratores do espiritismo inicial, o que eles pensavam? Vamos desnaturar, denegrir a imagem daquele que estuda o fato, dizendo que ele é isso, envolvido nisso, envolvido naquilo outro, para que, em descaracterizando a pessoa, o fato também fosse junto. Perder a credibilidade. Perder a credibilidade. Eu falo isso porque Kardec mostra muito bem que muitos médios mesmo, usufruíam de recursos financeiros, eles cobravam para se apresentar, mas para tentar anular o fato, as pessoas diziam que os médios estavam ganhando dinheiro, como se uma coisa estivesse absolutamente ligada à outra. Né? Então por isso Kardec está sempre ressaltando essa questão do valor moral, né? Ressaltando que aqueles que estavam envolvidos naqueles fenômenos, muitos deles só tinham a perder com o chamado embuste, porque eram pessoas bem situadas nas suas profissões, dentro das suas sociedades. Então o embuste não lhes interessaria em nada, né? Então eu acho interessante esse raciocínio, e Kardec está sempre ressaltando realmente o valor moral daqueles que estavam envolvidos. E Kardec também admite a possibilidade da fraude, que não é intencional. Às vezes numa análise precipitada, defeituosa, por falta de elementos maiores de comparação, de análise, a pessoa chega a uma conclusão errada, mas não fez por mal. Todos estamos sujeitos a erro. Eu estava lembrando das irmãs Fox,
Porque naquele primeiro momento elas não tinham maturidade nenhuma e foram usadas justamente para que não houvesse aquele questionamento de que era uma coisa preconcebida por elas, não é? Mas na continuação da vida delas, um processo obsessivo levou-as a um caminho muito sofrido. Elas terminaram de uma maneira, aliás, com muita pressão que elas sofreram na época. E olha que não tinha rede social e nem cancelamento, né? Se tivesse, seria pior ainda. Mas é o Talmud do povo hebreu, a Torá, que registra ali a interpretação dos doutores da lei em relação ao Antigo Testamento. É aquele ensino de boca ao ouvido, né? É aquele ensino que se faz no dia a dia, na vivência, né? A rede social, nesse sentido de semear informação, boa ou não, ela sempre existiu, né? Porque o ser humano está sempre em contato com o outro, né? E você contou uma história, por exemplo, a Miranda contou uma história agora, e nós ouvimos, digamos que não estivesse sendo gravada, aí eu saio daqui, tenho um amigo, conto para ele, com o meu colorido, com a minha vestimenta, conto para ele o fato, e ele se interessa e vai viajar, vai para outro país. Chega lá, ele conta para outra pessoa que conheça lá e assim se dissemina a informação. É a rede social de boca ao ouvido. Então, a gente conta nos próprios livros de história, nas próprias obras espíritas, especialmente de Emmanuel, nós vemos pessoas falando do que se falava, tá? Em tal país, sobre tal coisa. Kardec cita muito isso também. Quando fala dos hotentotes e tudo mais, ele fala, dizem que nas Américas. Quer dizer, é a rede social de boca ao ouvido. Isso acabou gerando até muita polêmica na época, né? Mesmo sem rede social. Porque a questão dos hotentotes era uma tribo mais primitiva e faziam-se estudos, né, para saber que tipo de espíritos encarnavam ali. E acabou-se fazendo associações entre os espíritos que encarnavam ali, os corpos que eles tinham, e isso gerou distorções utilizadas por pessoas de má fé. Até hoje, né? Que tentaram sugerir que Allan Kardec seria racista justamente por esse motivo. Fato que é facilmente refutável você lendo as obras de Kardec, né? E a sua defesa total, né? A liberdade de pensamento, a igualdade de direito entre homens e mulheres, combatendo os preconceitos de raça, de casta. Social. Como é que esse homem poderia ser racista? Então, é a má fé dessas pessoas da época. Essa situação do preconceito racial, eu fico imaginando, né, assim, porque era uma época também que na Europa incomodava muito a presença dos mouros ali na Península Ibérica e o que eles fizeram. Porque os mouros eram muito inteligentes e tem obras ali arquitetônicas de uma beleza. Eu fico imaginando que para aqueles que eram preconceituosos, a marca dos mouros na cultura europeia incomodava muito, né? Então, várias colocações eram feitas a nível de observar o que é que os espíritos falavam daqueles com os quais eles não simpatizavam. E estamos chegando aí ao final de mais um programa, passou rapidinho, né? Que fiquem essas reflexões importantes sobre a fala de Allan Kardec, sobre um fenômeno hoje em dia mais raro, né? Nós não vemos isso acontecer assim tão frequentemente, mas a escrita direta, Miranda contou aí um caso, não é tão longínquo assim, e é plenamente possível e viável quando os espíritos precisam. O Frei Luís lidou muito com o fenômeno da voz direta, não é? Aquela trombeta. Então é isso, espero que não apareça nada escrito na parede da sua casa, prezado ouvinte, não fique com medo, né? Ou nas gavetas. Apareceu na sua casa, Paulo Renato? Não, escrita, só não pode aparecer aqui a tradução aqui da escrita. Da escrita que Daniel fez. Qual foi a tradução? Ele diz o seguinte: então a parte da parede foi enviada à mão que traçou a escritura, aquela mão, ele fala aqui. E a interpretação daquilo, Menéia contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quer dizer, a pessoa foi avaliada por Deus, e foi achada em falta. Se não aparecer esse tipo de escritura... E assim seja, acabou o nosso tempo. Muita paz a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, meus irmãos. Estamos novamente estudando a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que não deixem de se inscrever no Clube da Fraternidade. Vocês gostam deste programa, destas leituras, destes estudos? Contribuam com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422. Astênio, aonde é que nós paramos? Nós paramos na Revista Espírita de dezembro de 1858, onde estamos estudando as sensações dos espíritos. Sim. Então, o que acontece com o desencarnado, né? Se ele sente as nossas sensações, inclusive a visão, enfim, né? A audição. Porque, será que eles sentem? Quando ele morre, ele fica anulado, ele fica cego, ele não enxerga. Sim, então a ideia aqui é saber como ocorrem as sensações, e obviamente que para nós é importante, porque não demorará muito e nós também voltaremos à condição desencarnados, de espírito, né? Exatamente. Né? Então, E já é bom saber, né? Claro, você vai fazer uma viagem, você conhecer por onde você vai passar, né? Eu me lembro de um livro que eu li, de uma história, Luiz Sérgio, que o primeiro livro dele foi O Mundo que Eu Encontrei. E na fase do sepultamento, ele dizia que ele sentia que ele estava vivo e não podia se mexer, e não podia dizer isso para as pessoas. Olha, eu estou vivo. Ele falava por pensamento, mas na realidade estava morto. Então você vê as sensações iniciais que batem perfeitamente com a descrição de Allan Kardec. Sim. Então, aí dentro desse tema, né, sobre as sensações dos espíritos, Kardec diz ainda o seguinte: objetarão talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Então, toda essa teoria sobre as sensações dos espíritos, Kardec diz que os opositores dirão que essa teoria nada tem de tranquilizadora. Então, esses objetores, né, dizem isso. E continuariam os opositores falando o seguinte: pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis que nos informais que ainda sofreremos. Olha a decepção, né? Estava crente que a morte levava ao descanso, que todo mundo fala. Eles dizem, que bom, ele descansou. Descansa em paz, né? O ledo engano. Então, esses opositores, estava crente que, né, com a morte do corpo eu não sentia mais nada, olha só. Bom, aí prossegue. Desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Então, os opositores diriam que desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Então, sofrimento além túmulo não chega a sofrimento, né, no aquém túmulo, né? Bom, aí prossegue os opositores. Sim, pode dar-se que continue... aqui Kardec já respondendo aos opositores. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Sim. Então, a vida é extremamente justa, né? A vida é como deve ser, porque é criação divina, né? Então, a gente até no programa anterior lembrou, né, que o André Luiz, 8 anos depois de desencarnado, já socorrido pela Colônia Nosso Lar, né, reclamou que estava sentindo muita dor na região abdominal. Então, o que nós estamos vendo aqui Kardec falar? Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer. Então, ele continuou a sofrer. E muito,
e por longo tempo, 8 anos depois, né? Mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Em alguns casos, até antes de acabar a vida corporal. A gente verifica aquelas criaturas que foram martirizadas em nome do Cristo, do Evangelho, né? Ou em nome de qualquer ideal superior, se elas sentiram a dor da fogueira, né? Foram retiradas do corpo antes da fogueira ser acesa. Exatamente. Né? Hoje, eu diria a você, você falou da fogueira, eu falo do avião, né? Uhum. Os que têm mérito são retirados antes, né? Não sentem absolutamente nada. E os que ainda não adquiriram méritos, né? Sim. Eles passam pela dor, pelo sofrimento, pelas sensações, né? Porque o corpo já morreu. Às vezes até eu costumo dizer, né, quando analisa a questão do passado, que às vezes muita gente vive presa ao passado. Né, ou do futuro, querendo ver o futuro, enquanto isso despreza o presente. Né? Não é à toa que o presente tem nome de presente, né, que é o presente que Deus nos deu. Né? É o que tem mais força entre o passado e o futuro. O presente é o que tem mais força. Ele tem até força suficiente para neutralizar os efeitos dos nossos atos do passado. Né? Então, foi o Cristo que disse isso, né? O amor cobrirá a multidão de pecados. Então, o amor na vida presente tem o poder de neutralizar os efeitos, né, das nossas maluquices do passado. E também o presente tem o poder de modificar o futuro. Né? Quer dizer, tudo aquilo que em razão dos débitos anteriores poderia vir a acontecer no futuro, poderá não vir a acontecer em razão da sua modificação de comportamento no presente. Né? Então, essa questão de a dor vai continuar, pode continuar, mas não necessariamente vai continuar. Né? Como se diz vulgarmente, toma vergonha na cara que você, exatamente. Né? E passa a agir de modo correto. Né? Eu só colocaria um adendo aí, que esse também a gente já estudou, já vivenciou, quando o indivíduo se suicida, né? Porque aí a dor fica constante pelo ato que ele cometeu. Foi um tiro, alguma coisa. E mesmo aí, né, num caso extremo desse de suicídio, o resultado não é o mesmo para todos os espíritos. Né? Não é o mesmo, porque dependendo da causa, alguém que se suicida porque está apaixonado, e outro que se suicida porque não está suportando tanta pressão, né, de dívida, de doença, esse tipo de coisa, a vida não dá o mesmo tratamento aos dois. Né? Alguém que teve tempo de pensar, né, refletir para programar o suicídio é muito mais responsável do que alguém que toma a decisão num dado momento. Né? Exatamente. Bom, mas aí prossegue Kardec dizendo: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Sofrimentos na Terra, no plano físico, independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Isso aqui também a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As causas atuais e as causas anteriores das aflições, Kardec colocando que a grande parte das nossas dores na Terra se originam de atos da presente existência. Um comportamento diferente modificaria todo o panorama, né? Então aqui ele fala: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Por exemplo, se a causa do nosso grande sofrimento é o comportamento do nosso filho, independe de nós, né? Mas o comportamento dele gera... É livre-arbítrio. Mas o comportamento dele gera sofrimento em nós, então esse sofrimento independe de nós. Né? Então os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles. Isso também a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, né? Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. E o pior é que isso é verdade, né? Porque até para um dos grandes problemas de natureza financeira que nós soframos, quase sempre está em decisões que nós tomamos em algum momento, né, e que não deram certo. Erradas, né? Não deram certo, né? Aí, lendo isso aqui, até me lembrei de uma frase de Jesus, em que ele disse que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos do reino. Né? Então, às vezes, em nome da fé, né, de que Deus cuidará de tudo, etc., a gente acaba tomando decisões imaturas, irresponsáveis, e lá vem os efeitos. A nossa imaturidade, né?
né? Então, eu não esqueço dessa frase de Jesus, que os filhos deste mundo, que as pessoas mais materialistas e tal, são mais prudentes que os filhos do reino. Bom, remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? A gente estava falando de questões financeiras, quantos males não decorrem do uso do cartão de crédito, né? Que não precisaria, não deveria, né? Mas se usa, né? Bom, aquele que sempre vivesse com sobriedade, ó, a confirmação aqui, né? Com o que você ganha, né? Isso, é. Aquele que vivesse com sobriedade, isso, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria, não é? Então a gente precisa só de um pouco mais de sabedoria para ter uma vida mais calma. Prudência, né? Astênio, prudência. Uhum. Eu não posso botar a mão aonde eu quero alcançar, mas não alcanço. Uhum. Então aí é o ego, né? O ego da gente faz tudo isso. Sim. E aí vem as consequências, né? Aí quando vem as consequências... Aí meu Deus... Aí culpamos a Deus. Bom, vamos lá. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. E é interessante que Kardec era muito cauteloso com as palavras, e ele aqui aceitou colocar a palavra sempre. Então, se Kardec colocou a palavra sempre, melhor para nós que nós estejamos em companhia dele, né? Porque ele fala assim, o mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Então, é possível não ter sofrimento como espírito? Totalmente, né? Aliás, é o que se espera de quem vem a uma reencarnação, aproveite-a de tal modo que não precise, já sofreu na vida física, que não precise sofrer também na condição de espírito, né? Certo, já não sofrerá de gota, né, que é essa dor insuportável, né? Uhum. Então, o espírito desencarnado, certo, já não sofrerá de gota nem reumatismo. No entanto, isso porque Kardec não tinha lido ainda André Luiz, que não existia na época, né? Para saber que ainda sentia a dor do câncer no intestino. Então, certo, já não sofrerá de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos, que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Então, essa também é a explicação para o caso da dor do André Luiz, né? Os laços que ainda o prendiam à matéria, né? Então, vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Isso eu acho assim extremamente lindo, né? Como Deus nos trata, né? Deixando-nos assim... a responsabilidade absoluta não somente pelas nossas dores, mas também pelas nossas alegrias. Então as nossas alegrias não provêm do céu, as nossas alegrias provêm do nosso comportamento. Nós mesmos. Isso, as nossas dores também não provêm do céu, não são um castigo, provêm de nós mesmos, né? Então o que nós precisamos melhorar... Mas se o homem tivesse essa compreensão de que o que ele faz, ele colhe. Sim, tem consequência, né? Tem consequência. Uhum. E não botar a culpa no outro, né? Uhum. Foi o fulano que me fez errar. Uhum. Mas você errou porque você quis. Sim, você sabia que o caminho estava... O outro pode ter te sugerido, agora a escolha é sua, a decisão é sua. Exatamente. É a mesma coisa que querer botar culpa no obsessor, né? Exatamente. O obsessor, ele tem até a culpa dele pelas tentativas de te induzir ao erro, esse tipo de coisa. Mas ele não assume por você a sua culpa, não. Ele tem a culpa dele de te induzir e você tem a culpa de ter aceitado a indução. Você me lembra agora de um caso que, numa mesa mediúnica, o obsessor veio. Aí falou assim... Eu não obsedio ela é que me obsedia. Ela me chama. Mas é verdade. E eu vou. É verdade. Existem obsidiados que se sentem dependentes do obsessor, né? É como se ele se sentisse sozinho quando o obsessor não tá com ele, né? Bom, então, ora,
está nas suas mãos, nas mãos dos homens, né? Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Libertar-se da influência da matéria, sim, desde a vida atual. Então, quanto menos apegados à matéria, né? E quando a gente fala apegados à matéria, é de tudo aquilo que se vincula à matéria, inclusive a familiares. Sim. A gente deve abrir a visão da gente de que ao longo das nossas né, milhares de existências, nós tivemos milhares de famílias. Né? Então, não faz qualquer sentido. E quando a gente fala, você fala e eu falo da família universal, é fato. Sim. Porque exatamente nós tivemos várias famílias, nós fomos adequado, moldado de acordo com cada um deles. E obrigatoriamente, ao nascermos, já somos condenados à separação. Sim. Né? Ou nós vamos primeiro, ou os seres queridos irão primeiro, mas nascemos condenados pela lei da natureza à separação. Claro. Então aceitemos a separação, né? sem excesso de sofrimento. Exatamente. Bom, ora, está nas suas mãos libertar-se da influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Exatamente o que nós estamos falando aí da obsessão ou da indução de amigos, né? Enfim. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Né? Eu me lembro de um livro do Herculano Pires, que tem por título Educação para a Morte, e ele era professor, ele sustentando que a matéria, a morte, deveria ser uma matéria obrigatória em todas as escolas. Exato. A reflexão sobre a morte deveria ser obrigatória em todas as escolas. Ele admitia, a meu ver com razão, que quanto mais a criatura reflete sobre a morte, mais ela valoriza a vida e mais ela cuida de viver bem. Né? Porque quando você ela não se mata, né? Não tem a ideia de se matar porque você valoriza a vida. Sim, eu digo assim, e também como ela reflete constantemente sobre a morte, ela tem uma vida mais leve. Sim. Ela toma o maior cuidado com os atos que ela pratica, né? Exatamente porque ela pensa na morte. Agora, quem se vê na vida material como se fosse permanecer eternamente na vida material, né? Tem a sensação de que permanecerá eternamente na vida material, só quer cuidar da matéria, viver de acordo com a matéria. Então, pensar na morte, refletir sobre a morte, conversar sobre a morte é saudável. Né? Isso, tem gente que fala assim, não quero falar sobre morte, não. Eu também já ouvi falar nisso. Bate na mesa, né? Vira essa Deus boca para lá. O meu sogro dizia uma frase muito... Ele era mineiro, né? Dizia uma frase muito interessante. Se morrer a descansar, eu prefiro viver cansado. Então. Mas é porque ele não tinha a perspectiva da morte. Sim, né? Da realidade da vida. E interessante, quando ele faleceu, né, ele morreu num acidente de automóvel. E voltando para casa para almoçar, faltavam uns 2, 3 meses para o casamento da filha. E aí, depois de um ano, ele se apresentou na mesa mediúnica e disse que estava estudando o Evangelho. Tudo que ele não aprendeu, ele estava estudando. Sim, tudo aquilo que podia ter aprendido antes, exatamente. Agora. Bom, mas aí Kardec vai andando ainda dentro do tema das sensações dos espíritos, dizendo o seguinte: nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos. Kardec realmente era lindo. O caso do André Luiz, que nós estamos falando, que 8 anos depois sentia dor na região do intestino, era recordação. Ele fala assim, nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Isso quando o espírito já se desmaterializa. Sim. Desde quando estava na vida física. Sim. Que não foi o caso do André Luiz. Né? Então, nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão.
os sofrimentos físicos não deixarão impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Perfeito, né? Impregna o corpo. O corpo é uma esponja. Impregnou, mas não impregnou a alma. Isso. No caso do André Luiz, o sofrimento físico impregnou a alma, né? Sim. Os sofrimentos foram tão intensos e ele valorizou tão fortemente aqueles sofrimentos que eles ficaram impregnados na alma. Então, mesmo depois de 8 anos desencarnados, ele sentia sensações. Então, sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Gente, isso aqui é profundo e sério, né? Porque você vê assim, se por um lado, né, Kardec fala que se nós deixamos de ter uma vida muito materializada, isso terá por efeito não haver sofrimentos físicos, entre aspas, após a morte. Por outro lado, nós poderíamos ter ainda sofrimentos morais após a morte. Perfeito. Mesmo sendo desmaterializados, poderíamos ter sofrimentos morais. Aí ele diz assim, o que evita o sofrimento moral após a morte? Ele diz a paz da consciência. Né? Então, é imperioso que nós, como diz Emmanuel, tenhamos as mãos limpas. A paz vos deixo, a paz vos dou. Né? Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Eu vos dou a paz de Deus, e a paz de Deus é exatamente a paz de consciência, né? Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Exato. Né? Dizia Jesus. Tá, mas então, é imperioso que a gente, como diz Emmanuel, que nós tenhamos as mãos limpas. Não usemos as nossas mãos para gerar qualquer tipo de dor a ninguém. E, obviamente, também não usemos a nossa voz, enfim, todas as nossas potencialidades para causar dor a ninguém, né? Marco Prisco, através do Divaldo Pereira Franco, tem uma mensagem que eu acho assim, extremamente importante, que diz o seguinte: é melhor nós chegarmos ao final de uma existência física com o nosso rosto coberto de cicatrizes do que chegarmos ao final de uma existência física tendo criado uma só cicatriz no rosto de alguém. Exatamente. Então, exatamente isso que Kardec fala, né? A paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento. Quando chegar nesse momento solene do nosso retorno ao mundo espiritual, vai ser muito legal a gente lembrar que ninguém passou por a gente e saiu chorando, né? Exatamente. Que a gente não causou prejuízo a ninguém, que a gente não fez ninguém chorar, que a gente não se recusou a estender a mão a quem nos estendeu a mão, a quem nos pediu alguma coisa. Exato. Então, a gente, se a gente fizer esse exercício diário que você está lendo aí, está estudando aí, a gente pode chegar no final da nossa existência e exatamente falar: eu venci o mundo. Talvez seja isso que se aplique, né? Você vira ao mundo físico com todos Você recebia tanto impacto do mundo, e a gente já recebe, né? Sim. Atualmente, que quando você administra isso tudo, você vence o mundo. É isso. Então, a nossa felicidade ou a nossa desdita é construção de cada um de nós, né? Agora, lamentavelmente, a gente observa, e tomara que a gente também não se enquadre nesse conceito, a gente observa muita imaturidade, né? Nem nas coisas fáceis de fazer, as pessoas às vezes fazem. A pessoa leva 80 anos e é imatura, né? É criança... Olha, mas ele tem 80 anos, mas é imaturo. É criança aos 80 anos de idade. Exatamente. Então terminamos por hoje. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos deixar para a próxima, que o Astênio está cheio de explicações, cheio de frases bonitas. Na próxima a gente já termina esse tema já. Perfeito. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos terminando este capítulo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Vamos colaborar. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.